Boa noite a todos os irmãos em Cristo, boa noite a todos que estão assistindo a esse vídeo agora. Meu nome é Gilberto do Paraíso, para alguns que já me conhecem, né? E para outros que ainda não me conhecem, né? Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero dizer que nós vamos, a partir de agora, dar continuidade a um trabalho que já era feito há algum tempo atrás, né? Que era a gravação dos vídeos com as mensagens do profeta William Marion Branham, o nosso profeta enviado por Deus, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e Apocalipse 10, 7, né? E esse trabalho vai ser feito para que os irmãos, para que todos que assistirem essa mensagem, ouvirem essa mensagem, recebam bênçãos, não é, da palavra, e não estará sendo discutido questões de igrejas, de lideranças, nada disso. Nós somente queremos expor a mensagem do profeta como ela é, não é? E que esse trabalho possa ser de bênção para os irmãos, não é? Para os irmãos que ainda não conhecem a mensagem do irmão Branham, o irmão Branham é o profeta que Deus nos enviou, predito lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e Apocalipse 10, 7, como diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, esse é o grande ponto que nós queremos tocar dentro da mensagem, não é? Se o profeta irmão Branham é o sétimo anjo. Para os irmãos que já conhecem essa mensagem, não temos dúvida nenhuma que o irmão Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Por que o sétimo anjo? Porque nós temos, né, e futuramente, quando nós continuarmos os vídeos, né, nós teremos uma série de vídeos aí, de acordo com os assuntos que nós traremos, teremos uma série de vídeos aí para compor cada assunto, né, e aí os irmãos poderão acompanhar nos vídeos a continuação de cada assunto que nós vamos trazer aqui, né? Então, não há dúvida nenhuma que o irmão Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, né? Se você ainda tem essa dúvida, basta consultar ali na mensagem A Estatura de Varão Perfeito. Se você pegar ali a primeira página da mensagem, você verá esse desenho da mensagem A Estatura de Varão Perfeito, onde nós temos ali as eras da igreja, que são 7 eras. Para cada era, você vê que Deus colocou um mensageiro, não é? E cada era representa um selo, não é? Cada era está, de alguma forma, e nós vamos ver isso ao longo de vários vídeos aqui, relacionadas com os 7 selos, não diretamente uma era para cada selo, mas de alguma forma relacionado aos selos. Então, o irmão Branham, diante de centenas de pessoas no Tabernáculo Branham, fez esse desenho. E quando ele escreveu o nome do último mensageiro, ele não colocou o nome dele no desenho, ele colocou o nome Elias, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o ministério de Elias seria levantado, não o mesmo homem, mas o espírito de Elias estaria de novo sobre a terra. E todos nós sabemos, quem conhece a mensagem sabe, que nesse mesmo instante onde o irmão Branham colocou o nome Elias, a mão de Deus veio como uma mão de fogo, um poder de fogo, apagou o nome Elias e escreveu o nome Branham, que é o sobrenome, não é, contido de 7 letras, não é? Tudo isso tem um grande significado para todos nós. E não somente para Deus nos falar que o nome do irmão Branham era perfeito, mas isso tinha um grande significado. E é isso que nós vamos ver aí ao longo
desses ensinamentos e desses vídeos que nós vamos postar aqui. Então, se você também quiser depois entrar em contato com a gente e escrever alguma pergunta, alguma coisa, você vai poder, aí embaixo no vídeo, você vai poder aí dar o seu ok, dar o seu ok aí para a mensagem e também entrar em contato conosco através do YouTube ou também através do blog Vejo Já, www.vejoja.com, né? Então, é um blog que nós temos, onde as mensagens são mostradas e relatadas, não é? Então, nós vamos então ler uma escritura, não é? Para que nós possamos entrar num assunto. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, não menos importante do que todas as mensagens. Nós vamos hoje abordar a mensagem O Futuro Lar. Vamos dar início hoje nesse vídeo à mensagem O Futuro Lar. Não é? Uma mensagem muito tremenda, pregada pelo profeta Imombrana em 1964. Essa mensagem foi pregada em 2 de agosto de 1964 e é uma mensagem que nós devemos ter muita atenção, irmãos, porque senão nós colocaremos tudo que Imombrana trouxe para nós nessa mensagem e em toda a sua mensagem colocaremos a perder, porque nós entenderemos ela errado, entenderemos de forma errada. Então, nosso objetivo aqui é tomar os pontos principais, né? As principais coisas que Imombrana disse a respeito dessa mensagem e trazer isto à luz dos dias em que nós estamos vivendo, para que nós possamos entender que Deus tem cumprido a sua palavra. Ele não vai cumprir mais a sua palavra. Ele tem cumprido a sua palavra. Isso é dito pelo profeta em várias, inúmeras mensagens. Imombrana deixa claro para nós essa afirmação de que Deus tem cumprido a sua palavra e que se nós não tomássemos o devido cuidado, nós passaríamos por alto, não é, a essa revelação e não captaríamos, nós não íamos ver o Senhor Jesus Cristo, não é? Então, nós hoje estamos em 2019 e o profeta partiu em 1965, deixando a palavra de Deus cumprida diante dos nossos olhos. Então, cabe a nós olhar para essas mensagens hoje e captar o segredo de Deus que Ele nos enviou, que Ele nos trouxe através do profeta, não é? Então nós vamos ler a Bíblia aqui. Eu vou pedir para os irmãos, vocês que estão me acompanhando aí, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, e depois Apocalipse 21, que são duas escrituras onde Imombrana usou para poder pregar a mensagem O Futuro Lar, não é? Então, eu vou ler a escritura aqui, vocês também quiserem acompanhar, daí fiquem à vontade, não é? Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Olha, irmãos, eu quero parar aqui um pouquinho, porque o Imombrana também, lendo essa escritura, eu estou lendo aqui na mensagem, e o Imombrana parou e disse assim, se isto não encontra estas mulheres infiéis e outras coisas, não é? Por quê? Deus está nos mostrando aqui que chegaria tempos em que o mundo estaria, né, questionando a vinda de Cristo. Que o mundo estaria se perguntando onde está a vinda de Cristo? Né? E dizendo, onde está a promessa de sua vinda, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Repara que o mundo pensa que Deus envia a sua palavra, Deus envia o seu mensageiro e o mundo permanece da forma como sempre foi. Isso aqui é um ponto tremendo, porque coisas muito grandes, a palavra de Deus se cumpre quando ele envia o seu mensageiro, mas o mundo não pode ver, o mundo não vê isso, não é? Então, continuando aqui, ele diz assim, a Bíblia diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Nós temos que entender que fogo é esse. Muitas pessoas pensam que esse fogo é um fogo natural. Que esse fogo, essa terra natural vai pegar fogo. E um fogo natural. Não, irmãos. O fogo é um fogo de Deus. É um fogo espiritual. Como aquele fogo que queimava a sarça lá no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, mas a sarça não queimava, não é? E aquilo chamou a atenção de Moisés. Então nós devemos ler a Bíblia tomando cuidado e entendendo que a Bíblia é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Se nós vamos ver depois em Mombrana falando aqui, se nós ficarmos somente na letra da palavra, essa letra mata, essa letra nos matará, essa letra nos fará ver coisas que não existem, não é? Essa letra nos fará contar tempo que Deus não está contando. Mas o Espírito é vida, o Espírito vivifica. Então nós devemos ser vivificados pelo Espírito Santo, não é? Então diz assim, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso está falando do milênio. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus e a terra, com grande estrondo, diz o irmão Brana. Irmão Brana abre um parênteses e diz, com grande estrondo. Então, para vocês que conhecem a mensagem, nós devemos nos ater nesse ponto aqui. Que quando o irmão Brana estava vivo ainda, antes da sua partida, houve um estrondo no monte chamado Monte Pôr do Sol. E ali houve a abertura dos 7 selos. E aí que é o ponto onde nós devemos entender o que é a abertura dos 7 selos, o que é a abertura da palavra, que foi a terceira etapa do ministério do irmão Brana, trouxe para nós. Então, diz, passarão os céus e a terra com grande estrondo, passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Veja, novos céus e nova terra. Novos céus, Cristo. Nova terra, a igreja. Nós devemos nos ater a esse ponto, não é? Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que nós vamos reparar que na leitura da mensagem, nos pontos que nós vamos abordar,
O irmão Brana está falando, ele fala da terra natural, mas ele fala da terra onde nós vamos morar, onde nós moramos, onde nós vamos morar, né? Que é o futuro lar, que é o lar da noiva, não é? Então, ele diz, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele, irmão Brana diz, porque pode que não sejas encontrado, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmão Brana cita outra escritura, como eu já disse, Apocalipse 21, que nós lemos assim, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Nós vamos falar também desses pontos. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, está cumprido. Olha aí, irmãos. Olha aí quando acontece essa vinda do novo céu e da nova terra, o próprio Deus disse para João, está cumprido. Está cumprido aonde? Lá no tempo em que João teve essa visão, não é que estava cumprido? Não. Ali nós ainda teríamos 7 eras da igreja. Mas ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Amém. Então, irmãos, lida a Escritura, não é? Nós devemos nos ater, irmãos, e ficar bem atentos. Por quê? A palavra de Deus ela é espiritual. E ela deve ser enxergada de forma espiritual. A palavra de Deus não é natural. Em nenhum lugar na Bíblia, irmão Brana disse que Deus usou coisas naturais para nos mostrar o espiritual. O Antigo Testamento, ele fala de coisas naturais, histórias no Antigo Testamento que retratavam Jesus Cristo. Irmão Brana disse que se você ler qualquer versículo da Bíblia e não ver Cristo nesse versículo, qualquer um, ele disse, volte e leia novamente, porque você passou por alto e não enxergou Cristo. Então, nós devemos entender que a mensagem do profeta, ela é a mesma coisa. Você vai lembrar que o irmão Brana disse, ele colocou a mensagem e a Bíblia, a mensagem como sendo a mira da Bíblia para atingir o alvo, que era a Bíblia, para atingir a revelação que estava contida na Bíblia, de trás das letras da Bíblia. Então, a mensagem é isso. A mensagem não é simplesmente para que o irmão Brana gravasse mensagens e deixasse no mundo para ser reconhecido como um grande pregador, ou mesmo como um profeta que veio ao mundo. Não. A mensagem, ela é a revelação da Bíblia.
Então, quando nós lemos a mensagem, ela não tem nada de natural. Nós temos que entender esse ponto. Nós precisamos entender esse ponto para que nós possamos enxergar o que essa mensagem, o que o ministério do profeta, que não era um ministério próprio dele, mas era o ministério de Cristo nele. Era Jesus Cristo novamente, andando novamente no século XX, andando no nosso meio. Era Jesus Cristo novamente no nosso meio, operando maravilhas, sinais no nosso meio, novamente. Então, irmão Brana, ele começa aqui, eu quero ler aqui no parágrafo 50, você que está aí acompanhando aí nosso vídeo, no parágrafo 50 da mensagem Futuro Lar, irmão Brana começa dizendo assim, ele diz assim, ó, e vendo todas essas coisas misteriosas que nós temos visto acontecer. O Brana está chamando a nossa atenção porque o povo, diante do ministério do irmão Brana, estava vendo coisas misteriosas acontecendo. Não só ali no ministério do irmão Brana, mas ao redor do mundo estava acontecendo coisas misteriosas. Então o irmão Brana está chamando a atenção disso e ele diz assim, então eu penso, após entender isto, na hora em que estamos vivendo e a posição, quer dizer, a posição que o mundo estava, a posição que estava a palavra de Deus ali, não é? Não há ninguém que desejaria assentar-se bem com real sensibilidade e examinar o que tem sido falado. Nós temos que examinar, irmãos, o que tem sido falado nessa mensagem. Nós temos que examinar as coisas que aconteceu nessa mensagem. Irmão Brana diz, e o que está prometido para acontecer e o que tem acontecido, sem que dissesse que estas coisas estão cumpridas. Está vendo, irmãos? Olha o irmão Brana falando. Nós não vamos interpretar a mensagem. Nós vamos falar o que o irmão Brana disse. Olha, sem que dissesse que estas coisas estão cumpridas. Exatamente o que Deus disse que faria. Ele fez isto exatamente tal qual a letra. Vem? Então, ele diz assim, agora vamos ler o parágrafo 53, para nós entrando na mensagem. Irmão Brana diz assim, agora, entendemos aqui que estas duas escrituras que nós lemos, você vai ver o irmão Brana falando, no parágrafo 53, ele diz assim, ó, que estas duas escrituras que nós lemos, a razão por que leio 2 Pedro capítulo 3 e o comparo, irmão Brana leu 2 Pedro capítulo 3 e comparou as duas escrituras, comparou 2 Pedro capítulo 3 com Apocalipse 21. Então, irmão Brana comparou o que Pedro pregou com o que João viu. Pedro falou do acontecimento, da vinda de Cristo, não é? E João viu aquele acontecimento. Ali, uma escritura era a profecia, a pregação de Pedro, a profecia de Pedro ali falando, não é? E a outra era a visão de João, vendo aquele momento quando Jesus viria. Então, irmão Brana diz assim, ó, o motivo pelo qual eu faço essa comparação, ambos aqui estão falando o mesmo tema, eles estão falando a mesma coisa. Mas João nunca escreveu como Pedro fez. Por que João nunca escreveu? Porque João viu, João estava vendo, foi a visão que ele teve. Mas Pedro estava escrevendo segundo a direção do Espírito Santo. Vem, entendemos que este grande lar da noiva há de estar aqui na terra. Olha que tremendo, irmãos. Presta atenção, olha que tremendo. O irmão Brana partiu em 1965 e se a palavra de Deus não foi cumprida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o irmão Brana está dizendo aqui, ó, olha aqui, ó, vem, entendemos que este grande lar da noiva
há de estar aqui na terra. É o lar onde a noiva, agora isso é espiritual. Não queira você ver isso no natural. Não queira você ver isso nesta terra em que nós estamos vivendo. Porque isso não acontece nesta terra em que nós estamos vivendo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo. Para que você entenda o que o irmão Branham está falando aqui. Né? Não acontece nessa terra, porque é espiritual. Essa terra, ela está contaminada. Nós vamos ver o irmão Branham falando aqui. Essa terra está destruída por Satanás. Eu não preciso falar para você, ligue sua televisão, coloque no jornal, coloque em qualquer programa que você queira colocar na televisão e está sendo noticiado a condição que está essa terra, a condição que está esse mundo. Os demônios que estão na atmosfera desse mundo. Esse mundo está tomado por Satanás. Mas o irmão Branham está dizendo aqui para nós que o lar da noiva, olha ele falando aqui, ó, entendemos que este grande lar da noiva há de estar aqui na terra. Ele não está dizendo que é essa terra, ele está dizendo há de estar aqui na terra. Nós temos que entender isso, irmão. Isso é o reino de Deus descendo para nós. E aí eu quero, como ponto inicial aqui nesse vídeo, chamar a sua atenção. Assim como Jesus Cristo chamou a atenção dos discípulos lá, não é? Para o reino de Deus. Quando ele foi falar a eles, eles queriam ver o reino de Deus. Nós poderíamos abrir a Escritura, não é? Mas os irmãos conhecem a Escritura. Eles perguntaram a Jesus onde estava o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus está entre vós. E muitos ficaram perplexos, não é? Atônitos, mas como? Do que ele está falando? Mas o reino de Deus estava ali. E todos nós sabemos hoje, você que tem sua Bíblia, que lê sua Bíblia, você que conhece a mensagem do irmão Branham e ouve as mensagens do irmão Branham e lê as mensagens do irmão Branham, você sabe que o irmão Branham nos ensinou que o irmão Jesus Cristo era o reino de Deus ali na terra. Um homem. Não era uma cidade, não era um país, não era um mundo, mas era um homem. Então esse é o grande segredo de Deus, irmãos. Deus, aí se você tomar isso, você vai entender muitas outras mensagens. Por exemplo, a mensagem que ele pregou, 1 em 1 milhão. Ele fala da saída de Israel do Egito, saíram 2 milhões de pessoas do Egito. Mas quantos que entraram na terra prometida? Quantos que entraram em Canaã? 2. Olha, qualquer um faz essa conta, não é? Se nós formos fazer essa conta, qualquer um de nós faz. Até uma criança faz essa conta. 1 para cada milhão. Entraram 2 na terra de Canaã. Isso tem todo sentido com a mensagem 1 em 1 milhão. O irmão Branham estava querendo dizer que é um homem. Todo o segredo de Deus, irmãos, vem no homem. Isso aconteceu durante as eras da igreja. Por isso que nós devemos dar todo valor, não é? Um dia desse, quem sabe, nós vamos ter aqui um desenho maior, uma ilustração melhor para vocês entenderem. Mas para vocês, irmãos que já conhecem, estão familiarizados com essa foto, com esse desenho feito pelo profeta, dirigido por Deus. Por que aqui estão as eras da igreja? A era de Éfeso, né, até Laodiceia. E aqui está o nome dos mensageiros, que são as estrelas que apareceram em Apocalipse nas mãos de Jesus Cristo, onde João viu, né, a visão dos 7 castiçais. Então aqui está o primeiro anjo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º anjo. O irmão Branham escreveu Elias, mas o Espírito Santo não deixou que o nome ficasse Elias, mas ele escreveu Branham, mostrando para a gente que o profeta de Apocalipse 10:7 é o último eleito. Está vendo, irmãos?
Então nós temos que entender a eleição dessa pirâmide. Nós temos que entender essa eleição na mente de Deus. É disso que se trata todas as mensagens. É disso que se trata as Escrituras. É disso. Não se trata de mim. Não se trata de você. Se trata de nós como filhos de Deus, como filhos desse mensageiro, como filhos desse ministério. Mas para a execução da obra de Deus no mundo, essa eleição, cada eleito. E aí entra os ministérios, que muitas pessoas estão pensando que tem ministério, eu tenho um ministério, eu tenho um ministério. As pessoas não sabem, irmãos, o que é ministério. O verdadeiro ministério foram dos homens chamados por Deus. Chamados por Deus como Arão foi chamado. E é por isso que a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra. Então o irmão Branham está chamando a nossa atenção que essa terra, esse grande lar da noiva ia estar aqui na terra. Então, irmão Branham continua, ele diz assim, agora, se você ler tal como Apocalipse 21, o apóstolo aqui disse, ou o profeta disse, que vi um novo céu e uma nova terra. Irmão Branham diz assim, soa, olha só, olha o que o irmão Branham vai dizer agora aqui para a gente. Nós temos que nos atentar. João disse em Apocalipse 21, ele disse que e vi um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos, irmãos, que o céu é Cristo. Quem é o céu? Irmão Branham disse que você poderia estar no céu, aqui mesmo, vivendo ainda nessa terra. Porque o céu é Cristo. Se você está em Cristo, você está no céu. A terra é uma representação da igreja. A terra natural representa a igreja. A terra é a igreja, na qual Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E ele vem morar nessa igreja. Então, João diz que e vi novos céus e vi um novo céu, ou seja, um novo Cristo. Não mais aquele Cristo da cruz, não mais aquele Cristo que foi ensanguentado lá no Calvário, porque ali foi somente para sacrifício. Ele veio para sacrifício, ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como João Batista apontou o dedo para ele e disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o sacrifício. Então, mas quando João viu aqui a vinda dele, ele viu um novo céu, um novo Cristo. Não mais aquele ensanguentado da cruz. Um novo Cristo. E aí nós vamos ler aqui, nós vamos ver para vocês, e irmão Branham diz assim, os selos é Cristo. Então, os selos, a abertura da palavra, a abertura dos 7 selos, traz para nós a transformação, a mudança de algo velho, que era velho, para algo novo. Por isso que a Bíblia, quando os selos foram abertos, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Você não pode mais ler a Bíblia como lia antigamente. Eu não posso mais ler a Bíblia como li antigamente. Nós não podemos ler mais essa mensagem como líamos antigamente. Por quê? Porque mudou, a visão mudou. Então João viu isso quando ele teve a visão. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu um novo Cristo. Agora, para que, se havia um novo Cristo, tinha que haver uma nova igreja, uma nova terra, onde ele pudesse vir morar. Então, irmãos, é daí que o irmão Branham começa a sua mensagem. E aí ele diz assim, vi um novo céu e uma nova terra. Aí o irmão Branham diz assim, soa, soa. Não está dizendo que é. Ele diz assim, soa como se viesse uma aniquilação. Soa. O irmão Branham está querendo dizer o quê? Que se ele viu um novo céu e uma nova terra, soa como se o velho céu
E a velha terra, aí agora falando da terra natural, soa como se ela fosse aniquilada, como se ela fosse destruída. Mas ela não é destruída, nós vamos ver aqui que não é. Ela não é destruída. Soa como se viesse uma aniquilação. Aí Mombrana diz assim, ó, vamos ver aqui no próximo parágrafo, né, que eu separei aqui para nós. No parágrafo 60, vamos abrir aqui no parágrafo 60, Mombrana diz assim, agora, João explica a troca e a vinda sobre como isto vem, ele não explica. Então ele fala, João explica sobre a troca e a vinda. Sobre como isto vem, ele não explica. Mas Pedro o faz. João simplesmente disse, eu vi novos céus e nova terra. Os primeiros céus e a primeira terra passaram. E não havia mais mar. Eu, João, vi descer a santa cidade do céu, a santa cidade de Deus do céu, disposta como uma noiva e ataviada para seu marido. Mas voltemos a 2 Pedro agora, para encontrar que Pedro explica como sucederá este processo. Agora, se você olhar no que João disse, soa de novo, olha aí, irmão. Soa como, porque os primeiros céus e a primeira terra passaram. Soa como se tivessem sido aniquilados. Vem, e isso soa muito estranho. Portanto, isso foi o que me chocou e comecei a buscar a palavra passaram. Então, quando o irmão Brana leu essa escritura, isso causou para o irmão Brana o mesmo que causa para todos nós. Como se a terra tivesse sido aniquilada. Dá a entender que a terra vai ser destruída, mesmo com fogo, naturalmente, literalmente. Soa como, mas não é. Olha, nós vamos ver o irmão Brana falando aqui. Então, isso chocou o profeta e ele começou a buscar a palavra passaram. Ele foi ver o significado da palavra passaram. E ele diz, e agora, mas está claro que ambos estes apóstolos e profetas estavam falando da mesma coisa. E agora também no livro de Isaías, então o irmão Brana cita o livro de Isaías 65:17, não é? Onde Isaías fala daqueles 1000 anos de descanso para o povo de Deus. Isaías falou disto e ele disse, todas as primeiras coisas haviam passado. Olha aí, ó. E como eles construíram casas e as habitaram. Se nós tivéssemos tempo, talvez eu simplesmente poderíamos, né? O irmão Brana diz que ele diz, deixe-me ler por uns minutos aqui, e aqui mesmo está para nós. Agora, para começar, Isaías 65:17. Ele diz, e eis que crio céus novos e nova terra. Agora, Isaías, o profeta, foi um dos profetas que escreveu exatamente a Bíblia inteira em sua profecia. No parágrafo 62, ele fala isso. Então, ele diz assim, ó, no parágrafo 62, né, ele diz assim, ó, chega a Apocalipse no milênio, né, falando de Isaías, do que ele escreveu, e ele diz, há 66 livros na Bíblia e há 66 capítulos em Isaías. Ele escreveu um comentário completo e nós encontramos aqui, ele obtendo o capítulo 65, mais um capítulo, ele obtendo o capítulo 65, ele fala do milênio. Observe quão maravilhoso. Eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O irmão Brana diz, passará. Mas vós folgareis e exultareis
perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Então nós não vamos continuar lendo toda a Escritura, mas você pode ler depois na sua mensagem em casa, não é? Então nós vamos ao parágrafo 63, onde o Mombrana diz assim, ó, que promessa! Que promessa destes profetas e grandes sábios mestres da Bíblia ali no passado, nos dias de então, vendo chegar este dia glorioso. Olha aí, ó, a visão que Isaías teve do milênio era a visão do dia da vinda de Cristo. Era esse dia. Era o dia em que o profeta viveu. Era o dia do tempo do fim. Isaías teve essa visão. E ele diz assim, Mombrana, por estas passagens, ó, Mombrana leu 3 escrituras. 2 Pedro, capítulo 3. Vou repetir para a gente ficar bem, né, bem firmado aí para vocês. 2 Pedro, capítulo 3. Onde Pedro fala do mundo, do tempo, do mundo antediluviano que saiu das águas, né? Mombrana leu Apocalipse 21, onde João viu novos céus, nova terra e a cidade santa que desce do céu como uma esposa ataviada para seu marido. E Isaías, ele leu Isaías capítulo 65, 17, onde ele fala que Deus, falando através de Isaías, que criou novos céus e nova terra. O irmão Brana diz assim, ó, por estas passagens, a gente pode pensar, olha aí, ó, olha aí, ou melhor dizendo, crer que todo o planeta desta Terra será destruído. Isso é o irmão Brana que está falando, irmão. Né? Eu vou posicionar você aí, de novo, aí no parágrafo 63 e 64 da mensagem Futuro Lar. Olha aí o irmão Brana falando, ó. Por estas passagens, a gente pode pensar como o irmão Brana pensou, como eu também um dia pensei, como todos nós, quando lemos a Escritura sem a revelação, nós pensamos a mesma coisa. Ora, essa terra, então, se passou, se Deus está falando de novos céus e nova terra, então essa terra aqui vai ser destruída por fogo. E muitas das pessoas estão esperando essa terra ser destruída por fogo mesmo. Tem muita gente no mundo, milhares, milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, esperando que essa terra seja destruída por fogo. Mas olha o profeta falando. Você crê no profeta irmão Brana? Você crê na mensagem do 7º anjo? Porque é ele que está falando. Nós não vamos interpretar. Nós vamos ler como está aqui. Olha o irmão Brana falando. Ó. Por estas passagens, a gente pode pensar, ou crer, ou melhor dizendo, crer, que todo o planeta desta Terra será destruído. Ponto. A gente pode pensar, mas não é isso que acontece. Se você ler a mensagem com entendimento, buscar a Deus, pedir a Deus com humildade, saindo do pedestal de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, de que eu sou aquilo outro, e nós entendermos, nós descemos e nos diminuímos e entendermos que nós não somos nada, irmãos. Você pedir humildemente a Deus, Deus te revelará. Se você é um filho de Deus, Deus te revelará. O segredo, não é? Que não está mais escondido, não. Não é mais segredo. Não é. É segredo para aqueles que não podem ver essas coisas. Mas para aqueles que podem ver, isso está aberto, isso está revelado. Então, olha o irmão Brana falando. Então, podemos pensar, através dessas escrituras, ou melhor dizendo, crer que todo o planeta desta Terra será destruído. Aí ele cita de novo a escritura. Ele diz assim, e cria os céus novos e nova terra. Ora, eu posso... por exemplo, eu sou um artesão, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não é? Eu fiz uma casa há 10 anos atrás, um exemplo bem corriqueiro, bem banal aqui para nós entendermos. Eu sou um artesão e eu criei uma casa de barro.
Eu fiz uma casa de barro há 10 anos atrás. E eu tenho aquela casa, eu exponho, eu vendo aquele produto, eu exponho aquilo para as pessoas, para o público, e as pessoas compram aquele produto de mim. Mas 10 anos depois, eu estou com a minha mente mudada, eu quero criar uma coisa mais sofisticado, algo melhor. E aí eu crio um prédio com muitos andares e com muitas coisas naquele prédio. E eu começo a trabalhar em cima daquele prédio. Eu começo a trabalhar vendendo aquela obra-prima que eu fiz. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Significa que eu destruí aquela casinha que eu tinha construído há 10 anos atrás, que eu tenho lá como meu exemplo ali, como meu molde, eu destruí aquilo? Não, não significa que eu destruí aquilo. É isso que o irmão Branham está mostrando aqui, irmão. Essa terra natural. E aí que eu quero que você se atente pelo que o irmão Branham está falando aqui. O irmão Branham está falando aqui da terra natural que foi tirada das águas na criação do mundo. Essa terra não é destruída. Ela não é destruída. Ela permanecerá. Nós estamos em 2019. Ela continuará. Entrará 2020, 30, 50, 100 anos. Por isso que o Espírito Santo disse ao profeta: armazene alimento para o tempo. Por quê? Porque no decorrer dos tempos, filhos de Deus podem nascer. Nós não sabemos quem são os filhos de Deus e eles têm que ter acesso a essa mensagem. Nós só seremos salvos através do novo nascimento, que é a revelação de Jesus Cristo, através da mensagem. Não tem outra coisa. Então, o Espírito Santo queria que o irmão Branham armazenasse alimento para o tempo. Que tempo? Este tempo natural. Então, essa mensagem, ela é a porta em todos os anos, em todo o tempo natural, para qualquer um que quiser entrar por essa porta, entrar e encontrar Cristo. Mas o tempo espiritual, que é esse tempo aqui, 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Esse tempo terminou com um profeta. Nós não estamos mais em era da igreja. Nós não estamos mais vivendo a era da igreja. A 5ª era está relacionada a Lutero. A 6ª era está relacionada a Wesley. A 7ª era está relacionada aos pentecostais. O irmão Branham é o tempo do fim. O ministério do irmão Branham é Cristo para nós. É Cristo revelado. É Cristo abrindo os selos. É quando ele sai do trono para abrir os selos. Isso nós vamos entrar em outros assuntos, não é? Em numa outra ocasião. Mas continuando aqui. Veja, então, vocês entenderam que o Branham está dizendo aqui, nós podemos pensar por essas escrituras que dizem que o céu passou, né, que Deus criou novos céus, nova terra. Pedro falou sobre isso na sua escritura, né? João viu isso em Apocalipse. Isaías viu isso na sua profecia. Então o irmão Branham diz assim, ó, por estas passagens a gente pode pensar, ou melhor dizendo, crer que todo o planeta desta terra será destruído e crio novos céus e nova terra. Vê? Que o céu se irá e a terra se irá. Olha aí, o irmão Branham falando. Ô irmão, perdi o parágrafo. Parágrafo 64. 64, nós estamos lendo. Ó. Que o céu se irá e a terra se irá. Então, se você pensava isso até agora, irmão, começa a focalizar melhor a tua visão espiritual. Começa a focalizar melhor. Porque o profeta que nós estamos dizendo que cremos, ele está dizendo que isso não vai acontecer. Isso não acontece. Que isso não acontece. Então, começa
a focar o teu binóculo. Começa a enxergar melhor. Porque o irmão Branham está dizendo, olha só, ele falando, ó, que o céu se irá e que a terra se irá, completamente aniquilados. Porém, um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, podemos ver a verdade disto. E aqui é que estamos entrando. Está vendo? Aqui é que estamos entrando. Olha aí, ó. Então, nós precisamos de estudar a mensagem minuciosamente. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós falamos aqui, nós, irmãos, é a hora de nós descermos. Essas mensagens estão nas nossas mãos. Há quantos anos? Tem muitas pessoas que estão com a prateleira das suas casas lotada dessas mensagens, mas não sabe o que está revelado nessas mensagens. Então o irmão Branham está dizendo aqui, eu vou terminar com esse parágrafo, esse vídeo. E aí nos próximos vídeos nós vamos continuar esse assunto. Amém? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, por estas passagens, que passagens são estas? 2 Pedro, capítulo 3, Apocalipse 21. 2 Pedro, capítulo 3, Pedro. Apocalipse 21, João. Isaías 65, 17, a profecia de Isaías. Por estas passagens, diz o irmão Branham, a gente pode pensar, ou melhor dizendo, crer, que todo o planeta desta Terra será destruído, ponto. E cria novos céus e nova terra. Vê que o céu se irá e a terra se irá completamente aniquilados. Porém, um estudo minucioso, quem está dizendo é o irmão Branham. Então você estude a mensagem minuciosamente para você começar a enxergar o que o irmão Branham estava dizendo. Um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, então basta estudar a mensagem minuciosamente? Não, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que ele possa nos tirar a nossa mente carnal, a nossa mente natural tem que sair para que ele possa trazer a mente de Cristo em nós. Nós só enxergaremos essas coisas quando tivermos a mente de Cristo. Então, irmão Branham diz, podemos ver a verdade disto. E aqui é que estamos entrando. Olha, irmão, então, essa mensagem só fala da terra natural? Não. Nos próximos vídeos nós vamos entrar nesse assunto e nós vamos entender que o irmão Branham está falando da terra natural e o que acontece com ela. Nós acabamos de ver aqui. E da terra espiritual, que é o lar da noiva, onde a noiva mora com Cristo. Então nós vamos entender como que isso se dá. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo e que nos próximos vídeos Deus possa nos abençoar, assim como nesse também. Amém? Até a próxima. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace